Boas-vindas ao nosso Human Talks, o nosso podcast para conversar sobre competências humanas, sobre bem-estar e sobre felicidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante na sociedade atual, a economia prateada. E para isso a gente convidou Maria Leonor. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, que bom estar aqui com vocês. Pessoas queridas nos ouvindo e participando conosco, e vamos tentar trazer o melhor para que as pessoas possam saber o que está acontecendo e poder participar do novo que está acontecendo por aí, né? Legal, o prazer é nosso, Leonor. Leonor, eu gosto sempre de começar contando um pouquinho da história das nossas convidadas, dos nossos convidados. Você podia contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da sua jornada? Claro. Bom, comecei a minha vida, aos 16 anos eu comecei a me preocupar com o que eu podia fazer pela dor do outro. E aí eu já estava terminando o ensino médio, equivalente ao ensino médio agora, porque não era naquela época, né? Chamava segundo grau, ele tinha um monte de nome. E aí já mudou tanto que a gente nem lembra, né? Pois é, não é melhor nem falar. Era ginásio na minha época, eu acho. Não, ginásio era até o 9º ano, depois tinha o ensino sequência, que era clássico, científico ou normal. Científico, exatamente. Pois é. E aí eu fui fazer clássico, porque eu não queria nunca ser professora, é o que eu faço a minha vida inteira. E aí eu comecei a sentir que eu precisava me envolver com a dor do outro. Aí fui fazer, aos 16 anos, o Projeto Rondon, que eu fui conhecer como é que era realmente a vida na Amazônia, né? Fui na área ribeirinha, próxima a Manaus, e para Marajó. E dali as coisas foram se delineando o que eu queria ser da minha vida. Quando eu voltei para casa, né, eu fui fazer vestibular, e eu fui fazer vestibular para serviço social. E sempre da área médica. Então, quando eu fiz o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, eu fui fazer num hospital público, que era o Hospital Curro Filho, na clínica ginecológica, e depois eu consegui 2 anos de um perfil de residência. Não era residência porque não era para médico, né? Mas eu fiquei mais algum tempo no hospital e consegui aprender como fazer protocolos para poder atender mais rapidamente aquelas pacientes que tinham que passar pelo procedimento, fosse uma mastectomia, uma esterectomia, né? E para poder dar alta, porque eles precisavam de leitos, renovar os leitos muito urgente, né? E ali eu fui começar a ver que era pouco que eu tinha estudado, porque o serviço social tem uma linha muito mais de controle de processos, de atender a população baseado em leis, etc., etc., menos na área médica, que você atende paciente leito-dia, né? Você acompanha os pacientes, assistir inúmeras cirurgias, porque tinha que acompanhar as pacientes, porque elas pediam. Eu não tinha obrigação de fazer isso, mas elas pediam e para mim não me custava fazer isso, né? Era um hospital-escola, elas tinham algum medo, não tinha nenhum caso que demonstrasse que elas precisavam ter medo, mas elas ficavam inseguras. Bom, e eu acompanhava as meninas. E aí, quando eu saí, eu vi que hoje o serviço social é uma linha só. Naquela época, em 1970, era caso, grupo, comunidade. E eu me dedicava ao trabalho de caso, que era o que eu gostava mais. Aí eu fui fazer psicologia para poder ter um aprofundamento naquilo que era entender a mente humana, como ela funcionava e que interferências a gente poderia fazer para ajudar aquelas pessoas, né? Era um trabalho diferenciado, eu fui trabalhar com crianças especiais, depois eu fui fazer um coaching. Quando eu fui fazer coaching, eu vi que eu poderia ter ajudado muito mais se eu já tivesse feito coaching antes, mas não existia essa possibilidade, assim como existe hoje. Qualquer um tem escolas de coaching para atender um público grande, né? Aí fui fazer psicologia e comecei a atender. E dentro do processo de atendimento, um belo dia, fui chamada, isso já com 27 anos, eu fui chamada para dar aula de psicologia educacional num curso de formação de escola normal. E aí eu não era professora, porque eu não tinha nenhum curso de licenciatura, porque serviço social é bacharelado. Sim. Psicologia tem, mas eu não fiz. Aí era mais longo fazer a licenciatura, e eu encontrei uma maneira mais rápida, que foi fazer fazer pedagogia, porque aí eu tiraria a docência e ficaria mais fácil para mim, e foi o que eu fiz. Nesse espaço de tempo, eu fiz um mestrado em educação, que me deu uma abertura muito, muito grande sobre o quanto você, clinicamente falando, psicologicamente falando, pode ajudar dentro de uma sala de aula.
Perfeito. Tanto na preparação dos professores, como porque são líderes em sala de aula, né? A liderança é sempre um assunto que me interessa profundamente, sempre me interessou. E como olhar as turmas como grupos que têm demandas e necessidades diferentes. Então, isso poderia, através do que eu já tinha de bagagem, poderia ajudar os professores. Eu nunca trabalhei diretamente com as crianças, só na escola normal, quando fui professora das meninas, né? que iam ser professoras. Então, já trazia isso aí para elas, essa informação da necessidade de conhecer os perfis, as histórias e as demandas de cada aluno para não empacotar toda a turma como se fosse um modelo só. Então, eu consegui trabalhar essa agilidade. Aí, durante 4 anos, eu fiquei na escola, era uma rede católica, da rede do Colégio Santos Anjos, que eu fui aluna, e agora eu era professora. Morei lá do lado, morei na 2 de outubro. E hoje eu sou Quando consultora criança. da rede. Uhum. Então, é uma situação que não saiu nunca de dentro de mim, né? Um conjunto de pessoas que nunca saíram de mim. E aí eu fui chamada para ser professora da Fundação Getúlio Vargas. Então, durante 4 anos, eu fiquei me dividindo entre a escola e o colégio. E aí eu não acabei optando pela Fundação Getúlio Vargas, porque era um novo ciclo. Legal. Então, eu já tinha feito... Quando eu entrei para a Fundação Getúlio Vargas, eu tinha o mestrado, mas eu não tinha o doutorado ainda. Fui fazer o doutorado depois, em Psicologia Organizacional, porque eu senti que minha praia era educação e organização juntas. Então, numa formação de executivos, eu conseguia juntar as duas coisas, né? Preparando numa sala de aula, num processo de educacional, né? Um processo pedagógico, trabalhar para orientar aqueles alunos a se tornarem líderes melhores, né? Porque a gente sabe que é um inúmero contingente de empresas que são máquinas de moer carne. Sim. Então, a gente e quem pode impedir esse processo, ou pelo menos amenizá-lo, são as lideranças das suas equipes, né? Então, achei que aquilo ali era um campo grande, porque eu tinha 55 alunos numa turma, e alguma coisa sairia dali de benefício, né? Algumas pessoas se sensibilizariam e viriam a necessidade da ética, da generosidade, da empatia, para poder trabalhar. Aos 50 anos, eu estava na Fundação Getúlio Vargas. Tá? Nesse espaço, eu tive minhas 3 filhas, e hoje eu tenho as 3 filhas, mais 6 netas, porque tudo se multiplica, né? E aí, aos 50 anos, eu mudei de ciclo novamente. Aí eu fiquei na Fundação Getúlio Vargas, e aí fui fazer meu doutorado, tudo isso direitinho, e viajando muito. Eu tive a oportunidade de viajar muito. E fiz meu doutorado nos Estados Unidos e conheci muitas realidades e essências diferentes. Nesse espaço, mesmo indo para os Estados Unidos, eu tirei a minha cidadania portuguesa, tem já uns 30 anos que eu tirei a cidadania, e aí eu comecei a mergulhar mais no mundo, no hemisfério português, em Portugal mesmo, e na África portuguesa. Eu também fiz alguns trabalhos lá e hoje tenho muitos amigos lá. Aos 70 anos, eu mudei de ciclo novamente. Hoje tenho 74 anos. Aos 70 anos, eu mudei de ciclo novamente. Eu entrei no ciclo... Já vinha trabalhando com isso, mas dei uma ênfase maior em trabalhar com a questão da longevidade. E eu entendi que as mulheres 60 a mais, que eu comecei antes de fazer os 70, né? 60 a mais, que tinham voz, tinham o compromisso de trabalhar com as 60 a mais que não tinham voz. Então, comecei a mergulhar nesse universo. Hoje eu sou voluntária no Hub Mulher. Eu sou voluntária numa casa que trata crianças especiais, todo tipo de déficit, né? E eu me somei a uma amiga, abrimos o projeto Longevativa, onde a gente trabalha só para mulheres 50 a mais. Através de treinamento, palestras, as empresas chamam, a gente vai para falar para o público feminino. Agora estamos começando a negociação para as secretarias de educação, para poder trabalhar com as mulheres que não têm voz. Sim. Né? E com 2 outras amigas, todas na área de educação e na área de liderança também, nós abrimos o Pontes e Conexões, onde o nosso trabalho é mostrar a importância da intergeracionalidade nas mãos das lideranças e nas mãos das empresas. Porque trazer os mais longevos para uma empresa e colocá-los lá, como se faz em alguns casos,
com outros blocos que são obrigatórios a ter, né? A questão racial, a questão da deficiência, todas as questões. Não, tem que trazer os mais longevos e por meritocracia. Não porque tem mais idade, mas porque tem um conhecimento, uma experiência que não pode ser perdido. E as lideranças precisam trabalhar uma certa neutralidade, porque neutralidade não existe, ninguém é neutro. Nossas histórias de vida não permitem que nós sejamos neutros, né? Então, trabalhar pelo menos uma neutralidade consciente para que eles não tomem partido, nem defesa, nem da ponta dos menores, dos mais jovens, nem da ponta dos maiores, que eu gosto muito da palavra em espanhol, acho mais bonita que mais velhos, são os maiores. Né? Os maiores, né? Para que eles possam partilhar conhecimento e experiências para que todo mundo saia ganhando. O mundo está invertendo já muito rapidamente, cada vez mais rapidamente, a pirâmide etária. E não há sistema de previdência que consiga manter isso aí. Então, as empresas que querem continuar a ter consumidores, clientes, elas vão precisar olhar para esse público. Isso lembra até, sem interromper aqui, uma palestra em 2014. Isso. Fui estudar em Harvard. E eu sou muito curioso, eu sou engenheiro, mas eu comecei a frequentar a Graças faculdade... Graças a Deus você é curioso, não é cartesiano puro. Não. Eu sou engenheiro, mas sou curioso. E eu estava assistindo uma palestra sobre saúde, né? E eu não me lembro o nome do palestra, mas ele falou assim, olha, o último ser humano que não precisa morrer, não é que ele não vai morrer, o último ser humano que não precisa morrer, ele já está vivo. E ele falou, isso muda tudo. Tudo. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque assim, isso abre um campo novo em diversas ciências fantásticos. Lá a gente está numa palestra de saúde, né? Ele falou, por exemplo, a quantidade de doenças que não existem vão surgir, né? Por exemplo, quando a gente saiu da expectativa de vida para 30, para foi 80, foi aumentando a quantidade de doenças que a gente nem conhece. Já estamos nos 90 hoje, fácil, né? E algo curioso, olha, o último ser humano, não é que ele não vai morrer, mas ele não precisa, ele já está vivo. Não, claro. Isso gera o que a gente chamou de, você chama muito bem de economia prateada, né? Que é um mercado gigantesco. Algumas pessoas já estão olhando, mas quem está olhando está conseguindo surfar nessa onda, que é uma onda que acontece de tempos em tempos, com novos nichos, né? E muito rendosa. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse conceito, pode ser? Claro. Então, dentro do trabalho com longevidade, a gente começa a ver que você tem um público crescente que tem dinheiro para consumir. E os nichos para trabalhar para essa idade, para essa faixa, que é a economia prateada, são os maiores que têm recursos para gastar e querem gastar. Né? A área que já percebeu isso, já atacou, é a área de turismo. De fazer projetos turísticos para a terceira idade. Nem terceira idade, porque eu nem sei mais que idade que é essa, né? Mas os mais velhos, né? Os maiores. Os maiores. Adorei esse termo. Então, eu tomei para mim. É que às vezes eu volto para o mais velho, porque as pessoas podem não entender o que eu estou querendo dizer. Então, agora estive em março, no Panamá, fui palestrar no Fórum Ibero-Americano de Economia Prateada. E isso é uma questão importante. Por exemplo, foi feita uma pesquisa no Panamá, qual é a maior necessidade de consumo da economia prateada básica, lá, tá? Não é saúde, não é residência, é alimentação. Então, tem que começar a se construir produtos mais acessíveis, mais saudáveis para essa geração, específicos, e que tem uma ansiedade por consumi-los. E, além de tudo, a alimentação, a carência de alimentação também, né? Sim. Que se mobilizem movimentos sociais dentro das organizações, porque vai ter que alguém tem que ter patrocínio, não é combustão espontânea de fogo, né? Tem que ter patrocínio, para que essas pessoas permitam que outras pessoas que estão voltadas para esse trabalho comecem a trabalhar para melhorar a qualidade de alimentação em termos de poder aquisitivo. E a melhor maneira de você fazer isso é qualificando os maiores e dando a eles formas de trabalho, não emprego, mas de trabalho, para que eles possam construir uma renda própria, para eles possam dignamente se autoprover. Isso já ficou sinalizado agora, no caso do Brasil, durante a pandemia, quando muitas pessoas perderam seus trabalhos, perderam seus empregos, inclusive as pessoas que trabalhavam em searas mais carentes, como empregados domésticos, diaristas, vendedores de rua, porque ninguém ia para a rua. Né? E quem sustentou muitas
muitas vezes essas famílias foram os avós com as suas aposentadorias. Então, hoje, esses avós não podem mais viver muito tempo das aposentadorias, porque não tem sistema de previdência que sobreviva. Então, tem que se dar a eles uma nova orientação, que é o lifelong learning, né? De qualificação para novos modelos de trabalho, para que eles possam voltar a trabalhar os seus empregos. Aí você vê uma diferença na economia prateada, nesse ponto de formação, entre homens e mulheres. Porque as mulheres, além de viverem mais, muito mais viúvas que viúvos, né? Viverem mais, elas têm já um jeito doméstico de resolver alguns problemas que vai ser uma saída para elas terem uma renda. Porque é a questão da economia doméstica, né? De alimentação, de artesanato, uma série de coisas, em que o homem também já está entrando nessa seara, porque é uma saída de provocar rendimentos. Essa é uma abordagem bem Mas legal, né? você tem também o lado psicológico, de educação cultural, de que uma certa resistência do lado masculino, de ceder a certa, de ter que abraçar certas ações que a mulher já abraça com mais facilidade. Vai para a luta. Porque ela está acostumada a fazer isso. Não é uma questão de mais inteligente ou menos inteligente, mais capaz ou menos capaz. É uma questão cultural, que, graças a Deus, já está cedendo, né? A questão da aceitação no mundo corporativo de todo tipo de diversidade, com respeito e aceitação e valorização. Não é bota ali porque eu tenho que ter. É colocar, absorver e integrar, né? Realmente acolher para que você possa trazer esse público novamente, público que teoricamente está afastado e sofre o peso da aposentadoria e está afastado, ele tem que voltar ao mercado de trabalho, empregado ou não. Esse é um ponto muito interessante, Leonor, que eu estava lendo bastante sobre antes de a gente conversar, né? A mudança acabou sendo uma mudança muito rápida, né? A expectativa de vida ela não fez assim, né? Ela vai e faz Porque assim. Porque o boom da medicina então, tem um de ponto, outros retos é então, muito válido. Tem um ponto muito legal que você trouxe, falou, a gente não pode esperar que esse processo seja natural, a gente tem que trazer de volta as pessoas. Tem que forçar esse processo. Tem que forçar esse processo. E aí eu queria entrar um pouquinho no mundo corporativo. Claro. Como é que o mundo corporativo... A gente esquece, né? Eu sempre falo que muitas vezes... Eu tenho um termo que eu adoro, que é um termo que... Eu vi uma vez um autor britânico falando sobre entidades não encarnadas. Eu adorei esse termo. Uhum. O que ele nomeia as entidades não encarnadas? Por exemplo, as empresas, as organizações, as sociedades culturais. Que não, a vida, que tem, se sair, acabou a empresa. E é engraçado que a gente geralmente coloca nessas sociedades não encarnadas a ausência de moral e responsabilidade social de forma muito simples. Olha, é uma empresa, ela não tem moral. Esse problema não é meu. E a gente acaba pegando e colocando problemas para ela resolver, terceirizando, porque como se aquilo não fosse meu, não tem importância. Então a minha moral está terceirizada, como a empresa não tem moral, não tem problema se não acontecer. Mas a empresa tem uma baita responsabilidade perante as organizações. Não existe isso dessa empresa que não tem moral. Não existe, porque a empresa é feita de gente. Exatamente. Paredes não rendem nada. Tijolos não tem alma, né? E no fim são pessoas, não são pessoas que estão lá dentro. Está mudando, que a gente vê que a empresa já acordou, não vou dizer todas, porque seria uma utopia, mas que já começou o movimento de humanizar as relações interpessoais dentro das empresas. Porque hoje o público, mesmo que você falar num público que tem um nível de informação menor, que é um público de menor rendimento, que é a base da pirâmide, né? Que já está invertendo faz tempo, né? Ele é muito, muito, muito mais consciente do que o avô dele. Ele não é tão enganável. Sim. Ele não é tão manipulável. Tem mais acesso à informação, Lógico, talvez, né? A informação vem aí para... Quem é que hoje não tem um celular? O problema hoje é curadoria de informação, né? A informação você tem em excesso. Claro. Né? Agora, esse público, mesmo ainda de forma não ajustada, né? Porque vem tudo ao mesmo tempo, aquilo soterra aquela pessoa de informação, de direitos, que ela não entende como é que se processa, então ela só puxa o lado dela, não puxa o lado do dever, só puxa o lado do direito. Perfeito. Isso faz parte da transformação, né? Dos momentos de decisão. Então, isso tem que ser gerenciado. Mas, independente disso, esse público, ele sabe, ele não é tão ingênuo quanto era o público descrito por Charles Dickens, né? Sim. Não vai ter mais esse público. Né? Que a pessoa era grata somente porque aquilo existia.
mesmo que ela fosse amassada, né? Fosse ultrajantemente tratada. Mas ela era grata porque aquilo era melhor que nada, né? Hoje você já vê, não da forma como a gente gostaria que fosse visto, porque ainda tem muito oportunismo, muita coisa ainda mal trabalhada, né? Mas cabe ao setor de treinamento das empresas cada vez trabalharem mais, não só a questão técnica, porque isso é fundamental, você saber a tua tarefa, como você desempenha, mas também a questão humana. Hoje as pessoas não se demitem da empresa, se demitem do líder, que não as trata como elas gostariam que fossem tratadas. Então, você tem que ter muita capacitação, muito workshop, muita palestra nas empresas, para justamente levar essa mensagem. Não é uma mensagem de punição, nem de crítica, nem de chamada de atenção em absoluto, mas de reflexão. E também treinar a liderança e capacitar a liderança para lidar com esse conflito de geração. Com certeza. Que é um conflito fortíssimo. A liderança intergeracional não é mais uma escolha, é um dever. Porque senão os líderes vão enlouquecer. E você ainda tem no Brasil hoje um contingente muito forte de líderes da geração X, né? Tem torno de 40 anos. Só que aos 45, numa leitura muito recente, as empresas não investiam mais nas pessoas, porque não tinha futuro. Sim. Hoje você vai fazer isso com 65 e talvez até mais para frente. Porque a responsabilidade não vai ser mais escolha. Ela é uma demanda. As empresas serem responsáveis por aquilo que elas geram e entregam ao mercado é uma responsabilidade delas também. E tem um ponto... Senão não tem consumidores. E tem um ponto não só de responsabilidade, Leonor, mas eu vejo, por exemplo, e aí remete à questão do, mais uma vez, o último ser humano que não precisa morrer está vivo. Você dobra o mercado, né? Se você vivia durante 80 anos, você vai viver durante 140 anos. Então, você dobra o mercado. E você precisa, dentro das organizações, pessoas que saibam conversar, saibam as dores também desse público. Né? Porque não adianta você colocar uma geração Y para tentar entender umas dores que não pertence, não viveu. Então, eu são acho outras... que a grande chance das empresas trabalharem com intergeracionalidade, porque multigeracionalidade não resolve nada. Você tem pessoas diversas ali, não conectadas, não resolve. Somente para preencher as caixinhas. Né? Você tem que mostrar, e aí esse líder vai ter que correr muito, porque tem poucos líderes intergeracionais, conscientes e sólidos nesse papel, né? Porque é muito novo, né? Porque eles vão ter que correr atrás para esse preparo, porque eles vão fazer essa ponte entre as duas pontas. Essas pontas têm que ser conectadas. Elas não podem conviver e se repelindo. Elas têm que estar conectadas. E quem vai fazer isso é o líder. Fora que você tem nas tuas equipes uma série de diferenças que você não tinha. Uma diversidade de tudo. De raça, de gênero, de perfil, de tudo. Você não tinha isso há pouco tempo. Então, esse líder tem que ser uma pessoa com uma visão panorâmica enorme, com uma capacidade de adaptação e de equilíbrio imensos. Porque ele vai lidar com isso aí. Isso vai pular em cima dele. Por isso que não adianta mais competências somente técnicas para esse líder. Não, competência técnica você ensina. Competência humana, não. O indivíduo tem que querer desenvolver nele. Então, você tem que ser sedutor para que essas pessoas entendam a necessidade e queiram mergulhar, porque vai dar trabalho. Não é uma coisa, você virou o líder intergeracional. Não virou. Né? Você pode alguns ter mais facilidade pela sua história familiar do que outros, né? Empatia, apesar de se desenvolver, quem foi criado num lar empático tem mais facilidade de fazer isso, porque ele lê isso aí. Né? Ele lê isso aí. Então, ele já traz meio que embutido nele. Mas não é todo mundo que traz. Então, isso vai ser um trabalho intenso, porque vai ser o único líder que vai sobreviver. Porque senão ele vai continuar chefe, ou um líder impositivo. E esse líder precisa fazer um trabalho de autoconhecimento imenso. Mas esse é um ponto muito legal que você colocou, Leonor, porque eu vejo muito surgindo como pautas muito claras na sociedade, pautas de diversas diversidades, mas ainda não se discute a questão da intergeração. Mas não tem a inclusão. Você traz, mas não inclui. Com os maiores vai ser a mesma coisa. Você não tem que trazer, você tem que trazer e incluir verdadeiramente. Né? E como é que vai incluir? Quando as duas pontas, tanto os mais jovens quanto os maiores,
perceberem que, apesar de diferentes, eles têm valores. Eu tenho muito que aprender, o de cá com o de cá e vice-versa. Então, o trabalho dessa liderança intergeracional é de mostrar que todo mundo tem valores e que eu preciso estar aberto para perceber o valor que não é o meu. Ah, mas no meu tempo, seu tempo não existe mais. Então, essa humildade, que pode não estar existindo porque a pessoa não é humilde mesmo, ou pode estar existindo porque a pessoa tem medo do que vai acontecer com ela. Então, o trabalho dessa liderança, esses líderes precisam começar a ser formados no ensino médio. Porque eles já vão escolher uma carreira que pode ser trocada, porque com 16, 15 anos ninguém tem maturidade suficiente para escolher o que quer. Ele acha que quer, né? Pode dar certo e pode ser que ele mude de trajetória no meio do caminho, né? Mas nas universidades tinha que ter uma cadeira disso, formação de líderes intergeracionais, porque faz toda a diferença. Porque ele tem que se multiplicar nas suas capacitações. O que ele simplesmente gerenciava ali de forma mais humanizada, porque senão era chefe, não era líder. Sim. Né? Se ele se nomeia líder, e ser líder não é fácil, não é para qualquer um, e é um trabalho solitário, porque nem sempre ele tem com quem partilhar, né? Ele precisa entender de gente o tempo todo, porque ele vai estar interferindo em polarizações o tempo todo. Em conflitos o tempo todo. Então, não é um trabalho fácil, não é um trabalho leve, em que ele tem que querer muito, entender que o papel dele é surpreendente, na verdade, ele fazer um bom trabalho. Eu vejo que é um desafio. Claro. E tantas empresas quanto a liderança precisam comprar. Né? Não, porque você vê muito assim, fulano foi indicado. Sem procrastinar, né? Porque a gente. O problema o problema não. O desafio está na porta. O desafio está na porta. O desafio já está dentro. Porque as coisas já estão acontecendo. Porque você você tem problemas para aposentadoria. O choque emocional da aposentadoria hoje é muito maior do que era no passado. Porque era igual para todo mundo. Não tinha muita saída. Até porque hoje em dia você se aposenta numa idade totalmente ativa, né? Então o choque é muito maior. Imagina uma né? pessoa se aposentar com 50 anos. Imagina. Não, eu fico com medo. Tô chegando nos 40, fico, gente, imagina. Não passa nem pela cabeça, né? Essa tua preocupação que você está trazendo é uma preocupação que mina o espírito das pessoas. Você tem que entrar para entregar tudo sem se preocupar quanto tempo eu tenho de vida dentro de uma organização. Porque isso te abate. Então, o trabalho de uma liderança... Isso começa a tirar energia, né? Tira o propósito da organização. Porque você vem cheio de gás, cheio de sonhos. Aí você esbarra numa empresa que não consegue trabalhar com suas equipes. Então, você tem uma empresa que não tem bem-estar. Mas é um ponto legal que você trouxe. Uma vez eu vi uma frase, falou, cara, por que a gente é tão produtivo na vida? Porque a gente não sabe quando ela vai acabar. Mas muitas vezes na empresa você sabe quando vai acabar. Então, aos 45 Exatamente. anos. Então, quando você vai chegando aos 39, 40, 41, 42, você está percebendo a chegada da sua morte corporativa. E isso não pode mais acontecer porque as pessoas vão viver muito mais que 80 anos. Não vou dizer que dentro do mundo corporativo, dentro como emprego, vai ter pessoas, muita gente com 70 a mais, a menos nas diretorias, nos conselhos, etc, etc. Hoje você tem um boom de formação de conselheiros. Isso está acontecendo muito forte. Muito. Eu mesmo estou fazendo a minha formação. Faço formação de tudo, psicanálise, tudo que me dá mais uma resposta, eu vou fazer. Então, de conselheiros, por quê? Porque as empresas precisam ouvir vivências, experiência, até para dizer, isso não serve, isso não é bom, mas é preciso ouvir, para ela fazer escolhas. Tá? Essa minha participação, por exemplo, nessa rede de escola, trabalhando junto com os professores, é porque esses professores precisam se ajustar. E um outro fator que vem importante, que os conselheiros e as pessoas que lideram, né, no estratégico das empresas, né, é que as pessoas não estão vindo mais prontas. Não dá tempo delas virem prontas, mas elas têm que vir iniciadas. E é aí que entram as formações acadêmicas de graduação. Não pode deixar para depois. Não é que nem assim, você pega a criança que não tem nenhuma educação em casa, joga para a escola e delega para a escola o papel de educar aquela criança. Não informar, não preparar, não gerar conhecimento. Mas educar, básico, educação básica. Bom dia, boa tarde, obrigada, me desculpa, essas coisas. O que acontece aí? Se você não começar a preparar essas pessoas na graduação, quem vai ter que preparar é a empresa.
E ela não vai ter tempo para começar do zero. Essa é a grande importância das formações, que, por exemplo, é um trabalho que a gente desenvolve no Pontes e Conexões, de entrar nas universidades para começar a fazer esse tipo de trabalho nas universidades. Mas é um ponto que a gente vai conversar bastante no nosso podcast, inclusive para alunos e alunas, né? Que eu vejo que a faculdade ainda entrega muitos analfabetos e analfabetas emocionais. Com certeza. Mas aí a gente vai assim, a faculdade, as universidades, as faculdades, né, tem espaço para fazer isso, mas ela não sabe se ela é bem recebida e se o aluno absorve, porque ele não traz. Não traz a bagagem. Então você tem que começar não ensinando isso, mas sensibilizando aqueles alunos no primeiro ano, no terceiro ano a urgência do ensino disso, médio, não. de que se ele não começar a correr atrás disso, dessa mudança, dessa ajuste de perfil, não é mudança, o ajuste de perfil, ele não vai ter tempo de fazer isso. O outro que já fez vai passar na frente dele. Eu tive uma reunião com um senhor em Porto Alegre e que eles disseram assim, eu tenho um monte de vaga para líder, não consigo ninguém para preencher. Porque o que eu estou buscando nos novos líderes, o pessoal novo não traz. Então eu vou partir para um outro momento de etário, de pessoas que realmente já tenham passado por aquilo e conseguem refletir. Por outro lado, os maiores têm uma resistência a achar que eles sabem e os mais jovens não. Mas eu passei, então, isso tem que ser quebrado. Eu passei por isso, Leonor, minha última sociedade, né, quando a gente montou uma faculdade, eu percebi claramente a necessidade de trazer pessoas com mais experiência para o time. Eu falei, gente, eu preciso... Mas tem que estar junto, não eu pode preciso. ser eles. E aí, foi engraçado, porque é exatamente o que você falou. Deu um trabalho, né? Porque era um conflito de gerações que eu via na minha frente mesmo. E aí, né? quando você pensa de ambas em partes, jovens de ambas 20 partes, anos, eu tenho uma neta de Ah. 27 anos, minha neta mais velha tem 26 anos, vai fazer 27 agora. Ela é uma menina, para mim, né? Mas ela é uma mulher feita, uma mulher de mercado, de trabalho. Eu falei que são 6, né? Mas vamos começar com essa. E a mais nova tem 4 anos. E aí a gente tem aquele negócio... Eu tenho um laboratório dentro de casa, porque eu posso conversar com gerações diferentes. Está com 3 gerações para acompanhar. Com afeto. Diferenciado. Agora, esse limite do respeito do mais jovem para o maior tem que haver de parte a parte. Esse é o grande trabalho do líder intergeracional. Porque ele não pode jogar colocar os maiores, a empresa chama os maiores, eles vêm como inimigo. Na verdade, você vai jogar os dois nos leões, né? Você vai criar conflito. O mais novo se sente ameaçado e o maior também se sente ameaçado. E aí, se não for bem gerenciado, eles se agridem. E aí quem perde? Eu brinco com o cachorro acuado, ele fica violento. Todo mundo. Então o trabalho começa na preparação de tanto os mais jovens quanto dos maiores, em momentos diferentes, porque os maiores não vão estar na universidade, mas em ciclos de palestras, junto com as empresas, tudo isso, e entre os conselheiros, né, para mostrar exatamente a urgência e necessidade de se preparar as pontas. Quando nós pensamos nesse trabalho de pontes e conexões, a gente pensou exatamente nisso. Eu resolvi é muito arrogante, mas uma das maneiras que eu encontrei para resolver esse problema foi botar os dois para serem mentores dos dois. Olha, o mais novo vai mentorar e você vai mentorar ele. Os dois vão se mentorar. Isso é incrível. Foi fantástico. Mas aí as pessoas se abriram. Mas até para isso você tem que fazer um preparo antes. Sim. Nós vamos precisar de tais habilidades para começar esse processo. Que os dois se ouçam, que os dois ponderem se a verdade está com um lado ou está com o outro, se os dois estejam disponíveis para aprender um com o outro. Tudo isso tem que ser preparado antes, até entrar no processo. Mas faz parte do recrutamento e seleção também. Você claro, adequar as pessoas ao perfil da sua empresa. Né? Pois é, mas o recrutamento e seleção está meio perdido. Tá. Não está todo mundo perdido, óbvio que não. Mas tem muita coisa nova. Muita demanda nova. Até medir, já que a gente está falando de felicidade e bem-estar, né? Eu falo que a gente precisa medir o perfil de felicidade de cada organização, por exemplo. Aí, você pode ser feliz dentro de uma organização. Para trabalhar tem umas métricas razoáveis para isso, mas também não é verdade. Sim. Vai ter que ser sensibilização individual. Sim. A empresa, primeiro, uma coisa que as empresas não fazem, seu storytelling. Você não consegue... Como é que aquela empresa nasceu? O que ela trouxe? Que valores ela tem embutidos? O que ela acredita? Agrega para os seus stakeholders, né? Tanto, já que a gente está falando de economia prateada, como clientes e como partes, componentes da empresa também, né? Claro, stakeholder. Um consumidor é um stakeholder. Sim. Eu estava comentando ainda. Fornecedor. Os tênis sem cadastro é a amostra da descoberta do mundo prateado. Esse foi um exemplo maravilhoso.
O mundo prateado. Você já pensou nisso? Por que os tênis perderam os cadarços? É Porque mais para fácil. vender mais. Você vai vender para um contingente que não amarra tênis. É verdade. A moda segue o desejo do consumidor. Você tem que atender. Por exemplo, por que você tem cuidadores que não conseguem vestir e trocar as roupas dos pacientes acabados? Porque tem botão. Não, arranca o botão e mete velcro. Sabe? Tem que ter um estudo. Quais são as necessidades e ajustar. Quais são as dores, né? Quais são As dores? E ajustar, você está falando de dores, analgésicos para essas dores, né? Para que as pessoas possam perceber que ele tem um senhor mercado consumidor. Eu ouvi outro dia a Farani falando, e você até fez esse paralelo nos bastidores, né? É um mercado que na década de 80 viu, por exemplo, a diversidade através de diversidade de gênero, né? E se abriu um mercado gigantesco, que era o mercado LGBTQIA+, que foi difícil, né? Agências de turismo, restaurantes, boates, coisas do tipo. E hoje é totalmente natural, né? E é um mercado gigantesco, um mercado que consome de uma forma absurda. E tem dinheiro. É um dinheiro, mercado que tem bom dinheiro. gosto. É um mercado que tem dinheiro. E é um novo mercado, mercado 80 real, a mais. É real. É. Gêneros, raça, religião e agora etário, né, o momento etário, são mercados gigantescos. A gente discutiu muito isso no Fórum Ibero-Americano, porque eu fui do Brasil, né? Mas a maioria é dali, Colômbia, Peru, Venezuela menos, mas Panamá, né? Mas era mais na América Latina, né? Que é uma coisa, mas é a América Latina, mas é aquele reduto da América do Sul para cima e América Latina, porque é abraçar tudo. A Fiocruz, por exemplo, tem um projeto chamado Hack Girls, em que elas estão puxando meninas mais jovenzinhas para se interessarem pelo estudo das ciências. O Panamá vai levar para lá o mesmo projeto. Porque vai criar mais uma face de emprego. Agora, isso é um ponto de vista meu, né? Que mergulho bastante nisso aí. Sem habilidades pessoais e interpessoais, nada vai funcionar. Legal. Então, vou até guardar esse papo para a gente discutir para quem é aluno nosso e aluna nossa. A gente vai falar sobre o analfabetismo emocional, né? Emocional e humano um pouquinho, né? A gente está desaprendendo a ser humano. Se você se propõe a se tornar um ser inteligente emocional, é claro que você olha para as pessoas. Não dá para você fazer. Você não é inteligência emocional para paredes. A parede não vai reclamar, você pode socar a parede que está tudo bem. Mas ela é essencial justamente para a melhoria dos relacionamentos. Nós somos muito pouco generosos. Nós somos muito pouco gentis. Pessoal, super obrigado, Leonor. De coração agradeço mesmo. Imensamente muito obrigado pelo papo. E estou à disposição para quantos papos você quiser bater. Legal. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.